A paz do Senhor, meus irmãos, que o amor de Deus, de Cristo Jesus, esteja em nossas vidas, nos dando paz, tranquilidade, esperança e esperança de dias melhores. A palavra que trago esta noite, ela vai abordar um tema muito interessante para nós e importante, chamado comunhão. O poder da comunhão entre nós, cristãos. Isso é algo muito importante para mim e para você. Termos comunhão uns com os outros. Porque a comunhão também é um mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isso não foi qualquer um que falou isso para mim e para você. Foi Jesus. Então que possamos trazer isso à memória. E sempre estar falando sobre isso. Abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Como viviam os convertidos? E a palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, ajuda-nos, ó Deus amado, a ser cada vez mais unidos em Cristo Jesus. Ajuda a tua igreja, Senhor amado, a sua igreja que tenha comunhão, que tenha unidade e que tenha amor um pelos outros. Que possamos dar testemunho de uma vida cristã, de uma vida na tua presença, Pai, amando e respeitando o próximo. Que esta palavra de hoje, Senhor, entre em nossos corações e na nossa mente e nos ajude a ser cada vez mais forte, em nome de Jesus. Meus amados, a graça e o amor de Deus, juntamente com o Espírito Santo, eles promovem, eles são os produtores entre a comunhão entre nós, irmãos em Cristo. Porque é necessário um poder sobrenatural exercido sobre nossa vida, um poder sobrenatural que vem de Deus, para que nós sejamos maduros na fé, a tal ponto de perdoar e de observar que nem todos pensam da mesma forma. Que alguns às vezes estão caminhando, começando o seu caminhar na presença de Deus. E que todos nós somos cheios de falhas, sim. Não somos perfeitos. O apóstolo João diz que a comunhão é uma consequência natural na redenção. Isso vai estar lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, ele vai falar o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. E foi justamente isso que deu a mim e a você a graça, o amor de Jesus por mim e por você, de ter morrido na cruz do Calvário, dando a nós hoje essa condição de irmãos em Cristo, filho de Deus, e que precisamos viver em comunhão um com o outro. A morte de Jesus na cruz lavou os nossos pecados e nos tornou irmãos. Ao longo do seu ministério, Jesus sempre nos ensinou que nós devíamos ser como um só corpo, unidos. Na verdade, ele deixou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Em 1 João capítulo 3, versículo 34 e versículo 35. Então, um mandamento como esse é importante demais para você e para mim, que queremos um dia entrar no céu, que almejamos isso, porque a chave da nossa salvação já foi dada a mim e a você.
Nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas precisamos buscar, nos conscientizar e precisamos buscar essa santificação. Mudar o comportamento, mudar a mente e mudar o nosso jeito. E isso é muito poderoso, porque muitas pessoas passaram a crer em Cristo através de testemunho de vidas de cristãos. Pessoas que não acreditavam em Cristo ou que não conheciam a Cristo, mas viram em determinados irmãos um amor tão grande um pelo outro, e aquilo cativou o coração daquelas pessoas, e elas perceberam que havia naquelas pessoas algo grande, algo maravilhoso, uma luz maravilhosa, Jesus. E essas pessoas se converteram a Jesus, e essas pessoas aceitaram a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, através de testemunho de vida cristã. Nós somos responsáveis por quem nós cativamos. Nós somos responsáveis para passar para as pessoas o amor de Cristo Jesus. Durante esse meu ministério, eu conheci vários tipos e conheço várias pessoas cristãs que são muito diferentes umas das outras. Algumas dão testemunhos maravilhosos do amor de Cristo, mas outras não conseguem dar testemunho do amor de Cristo. Outras são muito fragilizadas, muito machucadas, muito feridas, e elas não compreenderam que elas têm que se curar. Elas não compreenderam que algo dentro do coração dela precisa ser transformado. Tudo é um motivo para uma crítica, tudo é um motivo para uma acusação, tudo é motivo para denegrir alguém, a imagem de alguém. São pessoas que elas andam com uma sacola cheia de pedras, onde já deveriam estar com essas sacolas esvaziadas e cheias de flores, cheias de amor. São pessoas que convivem dentro de igrejas com tanto tempo de igreja, mas são amarguradas, porque elas não conseguem ver as coisas boas, as coisas positivas. Elas só olham para o lado negativo, porque é o mundo em que elas vivem. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós temos um mundo agora especial, nós temos algo muito especial, que é as coisas de Deus. E nas coisas de Deus não se encaixa raiva, rancor, mágoa, inveja, mentira, calúnia. Então você vê pessoas às vezes censurando igrejas, porque acha que igreja não existe amizades. Existe muita amizade. Igreja existe muita comunhão. Igreja existe muita unidade. Agora eu pergunto, qual o grupo social que não há discordância? Qual o grupo social que não há problemas? A única igreja que não vai ter problemas é a igreja a do céu, quando você estiver na glória. Essa sim, você não vai ver problemas. Mas aqui na terra, nessas igrejas que nós entramos e viemos ao Senhor cultuar, é um grande hospital espiritual. Mas é aqui, é justamente aqui, na igreja de Cristo, que nós viemos começar a exercitar o nosso amor, a nossa comunhão, a exercitar a nossa paciência, a aprender a amar aqueles que nos fazem mal, a aprender a amar aqueles que não conseguem pensar ou caminhar junto conosco. O Senhor, Ele não vê o mundo para os certinhos. Ele não vê o mundo para aqueles que já estavam salvos. Apesar que todos ali estavam precisando de salvação. Mas tem pessoas que se acham muito santas. Tem pessoas que se acham muito certinhas. E que por se achar muito santas e muito certinhas, se acham no direito de julgar. Às vezes, conversando com pessoas, nós vemos a capacidade enorme, a facilidade que essas pessoas têm em julgar pessoas. Que o fulano vai para o inferno e o fulano vai para o céu. Eu nunca vou ver esse fulano no céu. Quem somos nós para fazer essa avaliação? Quem sou eu? Quem é você para acusar alguém? Eu faço parte de um grupo de pessoas muito especiais. Um grupo de pessoas que não pode julgar, porque
Nós não somos juízes, mas somos servos do nosso advogado, que é Jesus. Porque o acusador é Satanás, então eu não tenho nada com ele. Então, se eu não tenho nada com Satanás, eu não posso acusar ninguém. Eu não sou acusador. Mas eu posso defender alguém. Eu posso interceder por alguém. Você pode defender alguém, você pode interceder por alguém. Não permita que a vaidade suba a sua cabeça. Existem pessoas tão frágeis, mas tão pequenas na fé, que se elas decorarem 20, 30, 40 versículos da Bíblia, elas já se acham muito poderosas. Mas elas apenas decoraram os versículos, porque elas não vivem aquilo. Nós precisamos aprender a viver o que nós pregamos. Decorar palavras, falar bonito, isso é um exercício diário. Daqui a pouco você está, e as pessoas vão olhar para você e você está falando muito lindo, e falando palavras lindas, e está falando até todos os textos da Bíblia decorados. Mas a pergunta é, você está vivendo aquilo, você é aquilo? Porque é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos imagem e semelhança de Deus, que sejamos luz da terra, luz do mundo e sal da terra. É isso que Ele quer que nós sejamos. Falar palavras decoradas é muito fácil. Tem pessoas que têm uma memória muito boa. Eu já vi pessoas chegarem aqui na igreja para pedir algo, eu vendo que eram viciados, dependentes químicos. E eles vieram me pregar evangelho. E essa pessoa falou para mim vários versículos bíblicos. Mas era um dependente químico que queria dinheiro para comprar pedra. O inimigo usa pessoas. Não se pressione com pessoas que falam muito, mas se pressione com o testemunho de vida dessas pessoas. É como falei agora, existiram pessoas e existem pessoas que creem em Cristo, olhando apenas o teu testemunho de vida. E existem pessoas que se afastarão da igreja, olhando apenas o teu testemunho de vida. Depende de que testemunho de vida você tem dado. Então, meus amados, quando eu vejo pessoas com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, feridas que não foram fechadas, porque elas também não deixam que feche. O Espírito Santo está trabalhando ali, ela está na igreja, o Espírito Santo está orando, nós estamos orando, a igreja está orando por essa pessoa, as palavras estão sendo pregadas, o Senhor Jesus está falando através da palavra, e essas pessoas não se alimentam da palavra de Deus, essas pessoas não querem oração, e são pessoas amargas, feridas, e elas vão contaminando, elas procuram contaminar outras pessoas. Isso é triste. Aí entra a questão, um abismo chama outro abismo. São pessoas que vai chamando, puxando pessoas para dentro do seu abismo. A palavra de Deus diz que o Senhor fala para eles, aqueles que querem andar comigo, que tome a sua cruz e me siga. E às vezes essa cruz pesa demais, mas você tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E permita que nessa sua caminhada com Cristo, andando com essa cruz pesada, o Senhor possa estar aliviando esse peso, através do teu aprendizado, do que você está querendo, do que você está querendo para a sua vida, através da tua abdicação de coisas, desistindo de coisas que não são boas, expulsando de você moradores que não tem que estar aí morando em você. E quando você começar a andar dessa forma, você vai começar a pensar de uma forma muito mais adequada para quem vive em comunhão, amando uns aos outros. Existem pessoas que só vê defeito no outro, mas não vê as coisas boas do outro. Às vezes aquele outro está sendo usado por Deus para você, meu amado e minha amada, para você que está com o coração cheio de mágoa, cheio de sofrimento, cheio de arrependimento, e aquela pessoa que você murmura tanto contra ela, que você calunia ela, que você fala mal dela, aquela pessoa está sendo usada por Deus para te abençoar, mas a tua cegueira espiritual é tão grande que você não toma posse daquela palavra, e você não permite que o Espírito Santo de Deus cure você.
você continua sendo aquela pessoa vaidosa, orgulhosa e soberba, se achando poderosa demais. E quando você tem cargos que te dão o poder de você retaliar alguém, aí é que você se perde mais ainda. Aí é que Satanás te usa mais ainda. Ele vai dizer ao teu coração: você é poderoso, arrebente com ele, que você pode arrebentar com ele. E o Senhor Jesus não te ensina isso. Ele te ensina a ter comunhão. Ele te ensina a fazer unidade, a ter unidade. Ele te ensina a amar o próximo. A comunhão entre os irmãos na igreja é fruto de dedicação. Os irmãos da igreja primitiva dão prova disso, quando nós acabamos de ler em Atos 2:42, e nós vamos reler aqui, Atos 2:42. Como muitas... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aquelas pessoas, elas faziam questão de estarem juntas. E olha, meus amados, que a igreja primitiva não era como a igreja de hoje. Hoje você vem à casa do Senhor com o ar-condicionado e alguém reclama que o ar-condicionado está frio. Hoje você vem à casa do Senhor e tem bancos, tem luz, e tem liberdade de pregação. E vocês reclamam, e muitas pessoas reclamam, que o pastor está demorando na pregação, que o louvor está cantando muito demorado, e que as palavras estão sendo repetidas. E vocês não têm ideia da graça de Deus sobre a vida de vocês, e terem uma igreja para congregar, chegarem, sentarem no banco, ouvir a palavra, cantarem louvor, e ver pessoas sendo transformadas. E nas igrejas primitivas, e logo após a morte de Cristo Jesus, aquelas igrejas começaram a ser perseguidas, e aquelas pessoas faziam questão de se juntarem, e de orarem juntos, e de terem comunhão, e de partir o pão, e orarem juntas, mesmo correndo risco de vida. E nós que vivemos hoje numa igreja, onde nós temos, assim espero, durante muito e muito tempo, liberdade de falar de Jesus. E a gente vê tanta gente que vem para a igreja para estar olhando defeitos. É defeito do irmão do lado, da irmã do lado, é a roupa do irmão, é a roupa da irmã, é o louvor que não está cantando bem, é o pastor que não está pregando direito, é a igreja que é pequena, a igreja que é grande, é a igreja que é isso, que é aquilo. Meus amados, quantos avaliadores! Venham à casa de Deus simplesmente para adorar em espírito e em verdade. Busque o Senhor. Não venha para estar olhando o defeito dos outros, que vocês, onde chegarem, vocês vão se ver defeito, e vocês também são defeitos. Todos nós, ninguém aqui é perfeito. Nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos defeitos. Nós precisamos nos libertar de muita coisa, precisamos de curas. Quem não precisa de cura? Seja qual a esfera for, nós precisamos de cura. Seja na esfera física, na espiritual e na emocional, nós precisamos de cura. Então, para que essa cura aconteça, nós precisamos de comunhão, de unidade. Então procurem ser mais unidos, buscar mais o Senhor. Clamem pelo nome poderoso do Senhor Jesus na vida de vocês. A comunhão entre os irmãos em Cristo é uma consequência daquilo que a igreja aprende sobre Deus. São os discipulados, é a EBD. Ah, meu amado, como tem pessoas que não gostam de vir à igreja estudar um EBD. Está perdendo um tempo valioso, maravilhoso. Está perdendo um ensino maravilhoso que é a EBD. E as igrejas, elas têm esse movimento, elas têm essa importância, ela é uma consequência. O ensino da igreja, a consequência do ensino doutrinário, o ensino da palavra, isso tem como consequência unidade, comunhão dos irmãos. O apóstolo João diz isso. Eles anunciaram o que viram e ouviram, com o objetivo de que os crentes se tornassem participantes
da comunhão com Deus e com eles mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 3. Comunhão. E o principal elemento de comunhão, por que não dizer o único, que é capaz de promover a comunhão eficaz na igreja, é o ensino da palavra de Deus. Nós não viemos à igreja para falar de revistas em quadrinhos. Nós não viemos à igreja para estar olhando revista que mostre ali produtos de venda, de cosméticos, de anéis, de sei de quê. Nós não viemos à igreja para isso. Nós viemos à igreja para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós viemos à casa de Deus para aprender a palavra. Nós viemos à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus através do servo do Senhor que estará pregando a mensagem. E tudo isso nos dá comunhão. E isso causa uma comunhão eficaz, sadia e sincera, por parte de quem está à frente, de quem lidera. O que é que você tem ensinado à igreja? Você, líder. O que é que você tem ensinado para os seus liderados? É contar história? É se reunir em shopping center para lazer? O que é que vocês têm levado aos seus liderados da palavra de Deus para eles nas reuniões que vocês fazem? A comunhão na igreja, para ser eficaz, tem que estar inserida nela a palavra de Deus, o estudo da palavra, o discipulado, o amor, o carinho e a compreensão. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A comunhão entre os cristãos é uma prioridade do Senhor Deus para com a igreja. Uma igreja sem comunhão não é igreja. Uma igreja que pouco ora, pouco poder tem. Nós precisamos orar mais, igreja, ter mais comunhão, buscar mais o Senhor, para que a convivência dos cidadãos do reino, quem são esses cidadãos do reino? Somos nós, igreja. Nós fazemos parte do reino de Deus, pois Ele nos resgatou. Ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. E daquele momento em diante, nos tornamos irmãos em Cristo. Então, temos comunhão um com os outros. E somos cidadãos do reino de Deus. O apóstolo Paulo recebeu a revelação de que Deus nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. O qual, por sua vez, nos chama à comunhão com o Pai, com o Espírito Santo e de uns com os outros. Ou seja, a comunhão entre os irmãos é algo extremamente valioso para a nossa espiritualidade. Portanto, amada igreja, não tome posse daquilo que não edifica a tua vida. Palavras que não vão edificar vidas. Palavras que vão ferir, que vão machucar, porque vocês acham que a sua sinceridade é muito grande. Eu dispenso a sua sinceridade, se essa sinceridade é para magoar e afastar pessoas da igreja. Mas eu não dispenso a sua responsabilidade, como irmãos em Cristo. Paulo nos aconselha a evitar os assuntos que causam discórdias e divisões entre nós. Paulo ele é bem claro quanto a isso. Ele não está nos proibindo de ter posicionamentos pessoais acerca de assuntos difíceis da fé. Ele nos aconselha a não permitir que isso nos divida. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 9, ele fala sobre isso. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Embora tenhamos opiniões diferentes sobre determinados assuntos no reino de Deus, somos aconselhados a não nos deixar levar por discussões que não serão produtivas, a fim de mantermos a comunhão comprada na cruz do Calvário. Meus amados, nós vivemos numa sociedade, a igreja é uma sociedade, a igreja é uma comunhão.
Mas essa comunhão não é igual à comunhão do mundo. Aqui existe uma responsabilidade cristã. Aqui existe uma responsabilidade com o reino de Deus. E por existir essa responsabilidade, nós devemos primeiro, antes de falar ou fazer algo, nos examinarmos e fazer a avaliação de consequências daquilo que falamos e fazemos, para que não venha ferir o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então que tenhamos responsabilidades como homens e mulheres da fé. Se existem feridas em nós que precisam ser tratadas, que a gente bota o joelho no chão, que a gente clame ao Senhor, que peça que o Espírito Santo trate essas feridas interiores, esses conflitos interiores de dentro para fora, para que a gente não venha externar isso de uma forma agressiva, como eu tenho visto em igrejas. Pessoas que olham para a igreja e acham que na igreja não tem comunhão, não tem unidade. E o pior, fazem avaliações que o mundo tem mais unidade, mais comunhão do que a igreja. E essas pessoas esquecem que a igreja é um grande hospital espiritual e que há alguns enfermos que precisam ser tratados. E que existe sim grandes enfermeiros do Senhor na igreja. Eu creio que eu estou falando aqui com grandes enfermeiros do Senhor. Pessoas que têm amor no coração para compreender a dificuldade do outro. Pessoas que amam, pessoas que conseguem compreender que nem todo mundo são iguais. E que existem pessoas que ainda são imaturas na fé. E que existem pessoas feridas, soldados feridos, e que eles não precisam ser pisados, e que eles não precisam ser machucados e feridos mais ainda, mas pelo contrário, eles precisam da compreensão de nós, igrejas que andam, de você, enfermeiro do Senhor. Tome posse disso. É árduo, pescar peixes, como é difícil. Joga a rede no mar, assim falou o Senhor, joga a rede. Ele quer que você pesque homens. Nós somos pescadores de homem, como falava Pedro. Joga a rede no mar, vai vir peixe que vai machucar você, olha, e que vai te ferir muito. Mas o teu papel não é escolher peixes, não, é jogar a rede e trazer para que a igreja, que somos nós, e o poder do Espírito Santo de Deus, mude a vida e a história dessas pessoas. Que aquelas pessoas que entraram na igreja com a mente tão vazia, tão cheia de maldade, que elas sejam tratadas, que elas sejam limpas. Limpa o peixe, pescadores de homens. O Senhor nos botou neste mundo para ser pescadores de almas, de homens. De almas seria muito mais fácil, porque o Espírito Santo de Deus, Ele abraça a causa, Ele cuida. Mas Ele nos chamou para ser pescadores de homens. Os homens vão vir para nós cheios de defeitos, como nós temos também. E esses homens vão vir com mágoas, com rancores, com ódio, com vícios. E nós, igrejas que andam, somos responsáveis por essas vidas. Uma irmã perguntou para mim se eu tinha necessidade que a igreja tivesse diáconos. Tem. Qual a igreja que não tem necessidade de diáconos? Mas a minha necessidade maior hoje é de evangelistas. A minha necessidade maior hoje é de discípulos. Pessoas que lutem junto, pessoas que tenham amor por almas perdidas. Pessoas que busquem salvar almas no mundo. Essa é a minha maior necessidade na nossa igreja. É de homens e mulheres que estejam preparados. E a igreja tem um grande grupo, afinal de contas nós fizemos o evangelismo explosivo. Existem pessoas que fizeram o curso de evangelismo explosivo. Essas pessoas não podem dizer, não, eu não faço porque eu não sei. Mas olha, meu amado, o maior evangelismo que você pode fazer é você cheio do amor de Cristo no teu coração. É você saber que o teu parente, se não se arrepender e se não aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador, irão ter morte eterna. É você saber que aquelas pessoas lá fora precisam de salvação. É desses que eu estou precisando. É dessas pessoas que a igreja está precisando. Pessoas que se preocupem com almas. Eu não estou precisando na igreja de cargos e de postos. Eu estou precisando de amor. Estou precisando de discípulos do Senhor Jesus. Pessoas que amem almas. Pessoas que chorem por pessoas perdidas.
Pessoas que busquem essas pessoas e falem com elas do amor de Cristo. Pessoas que evangelizem. Ide, pregai o evangelho por todas as partes, para todas as pessoas. Não estou preocupado em formar na igreja grupo de pessoas muito importantes. Eu não estou preocupado em dar à igreja pessoas com formação acadêmica. É salutar, é maravilhoso, é muito bom. Não é à toa que a nossa igreja investe em seminaristas, investe em cursos. É muito bacana, e a igreja faz isso. E vocês, igreja amada, são testemunho disso. Quantos cursos a nossa igreja já fez? Quantos projetos já foram feitos na nossa igreja? Quantas igrejas nós já abrimos? Mas no momento eu não estou precisando de alguém para ser importante ou aceitar algum cargo na igreja. Eu estou precisando de pessoas que amem. Eu estou precisando de discípulos do Senhor, que amem almas perdidas, que busquem pessoas que estão se perdendo e o diabo está levando essas almas. Portanto, que a nossa igreja possa ter comunhão um com o outro, que a nossa igreja possa pensar da importância do que é a comunhão. Eu falo muito na igreja a respeito dessa questão da vaidade e do orgulho, porque isso aí é marca muito comum em muitos de nós. E é em cima disso aí que o inimigo trabalha. Olha, ele não está te dando cargo, ele não está te valorizando, ele vai tirar, ele não está dando muita atenção a você, ou não está dando muita função para você, e porque você deveria fazer isso, você deveria... Meu amado, o tempo de Deus não é o teu, não é o meu. O tempo de Deus não é o nosso. E o inimigo, ele trabalha em cima dessas vaidades. Ele trabalha em cima desses orgulhos. E eu não estou aqui para estar alimentando o ego de ninguém. Porque o meu nunca foi alimentado e eu não quero que ninguém alimente o meu ego. Porque eu luto demais contra ele. Então que possamos entender que uma igreja de Cristo, ela caminha quando os irmãos em Cristo, em comunhão, em unidade, em amor, não olha defeitos, mas olha o que aquelas pessoas têm de valor nelas. E aqueles valores são buscados, são trabalhados. E as coisas negativas, o Espírito Santo vai varrer da vida dessas pessoas. E a gente vai ver homens e mulheres sedentos de amor, sendo preenchidos pelo amor de Cristo. E quem vai dar esse amor a essas pessoas é eu e você, meu amado. Vocês, enfermeiros do Senhor Jesus. O Senhor, Ele não escolheu anjos para fazer evangelismo. Ele não escolheu os anjos celestiais para vir aqui falar de Jesus. Mas Ele escolheu você e eu. Olha o tamanho, a grandeza da nossa responsabilidade. Então que o teu testemunho de vida cristã passe para as pessoas que estão em tua volta o quanto é bom servir a Jesus. Que o teu testemunho de vida cristã não seja aquele testemunho que olha só o lado negativo das coisas, das pessoas, da comunhão da igreja, mas você, meu amado, possa olhar o lado bom da comunhão, da unidade, e saber que existem pessoas sim, que precisam ser tratadas. A comunhão entre os irmãos é o objetivo de Deus para os crentes em Jesus. Os ensinamentos e a morte dele garantem isso. Para que uma igreja viva em comunhão é necessário que haja um ensino constante e sadio da Bíblia Sagrada. Esse ensino tem que ser constante e tem que ser sadio, pois ela, a palavra de Deus, que produz esse relacionamento. Que relacionamento, pastor? Relacionamento de amor, de respeito, de comunhão e de unidade. Que a nossa igreja possa fazer essas avaliações. Façam essas reflexões. Como anda o teu coração? E nesse afastamento agora, com esse terrível problema que estamos enfrentando, e vocês não estão indo à casa do Senhor, vocês não estão... Hoje eu tive a alegria de entrar em contato com a irmã através de telefone, né? Com algumas irmãs da igreja, alguns irmãos lá em casa,
E foi maravilhoso. Foi muito bom. Imagina a gente junto aqui na casa do Senhor. Então que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que vocês façam uma reavaliação do que vocês realmente estão sentindo. Igreja não é lugar para ninguém impor nada. Igreja é lugar para você vir e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Funções, cargos, postos, posições na casa de Deus, é Deus que vai um dia colocar você lá. E se for vontade de Deus, não vai ter pastor nenhum que vai impedir isso, e muito menos eu. Mas esperem o tempo de Deus. Não forcem a barra. Não fiquem chateados, não fiquem com o coração cheio de amargura, pensando em coisas negativas, olhando para a igreja como se a igreja só desse exemplo de coisa ruim. Meu amado, é você que vem cultuar a Deus. Se um dia você chegar na casa do Senhor, assistir um culto e voltar, e tiver a capacidade de dizer que chegou no culto e não sentiu nada, o único culpado de não sentir nada foi você. Porque você não veio adorar a Deus em espírito e em verdade. Você veio olhar coisas, pensar em coisas, fazer crítica de coisas e saiu daqui muito chateado. É uma pena. Aproveite o tempo que você tiver para buscar o Senhor em espírito e em verdade. A igreja do Senhor é um grande hospital espiritual. E todos nós precisamos de uma cura, seja ela em qualquer esfera da nossa vida. Então busque essa cura. Tenham mais comunhão, tenham mais amor, tenham mais unidade. E saiba que Deus está no controle de tudo. Daqui de já eu já peço aos irmãos, como sempre eu tenho pedido, orem pela vida das nossas irmãs e dos nossos irmãos enfermos, né? A irmã de Léa, a irmã Jacira, o irmão Alexandre, o irmão Jorge, para que Deus esteja restaurando essas vidas, né? O sobrinho da nossa, o netinho da nossa irmã, sobrinho da nossa irmã Helena, que o Senhor esteja também curando, abençoando a vida deles. Então, meus amados e amadas, que o Senhor Jesus esteja no controle da vida de vocês, né? Que vocês coloquem as suas orações, clamando a Deus pela nossa nação, pela nossa pátria, né? Que está num momento tão vulnerável, tão perigoso. Eu creio que não existe um momento mais difícil que o nosso país está passando politicamente, como esse momento agora, e agora mais com esse grande problema, essa pandemia que veio afetar o mundo e a nossa nação também. Então que Deus esteja dando a cada um de nós essa certeza de que Deus vai colocar sua mão poderosa sobre a nossa nação, e tudo isso vai passar, e nós sairemos dessa situação vitoriosos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor os proteja. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo e teu poderoso nome. Te agradecemos, ó Deus, por este culto maravilhoso desta noite, por esta palavra, Deus amado, que o Senhor nos deu esta noite, Pai. Que a nossa igreja, Deus amado, seja uma igreja de união, de comunhão, de unidade, ó Deus. Uma igreja, Pai amado, onde um irmão se preocupa com o outro, onde o irmão liga para o outro para saber como o outro está, que ora um pelo outro. Ó Pai amado, põe por terra, ó Deus amado, todo o espírito de desavença, de desunião, de contendas, de divisão, Pai. Põe por terra, ó Deus amado, tudo aquilo que não provém de Ti na Tua igreja, Pai. Porque esta igreja não pertence ao pastor Marcos, esta igreja não é de uma liderança, esta igreja é Tua, Jesus. Que seja feita, ó Deus amado, a Tua vontade em Tua casa, Pai. Cuida, Senhor amado, de cada irmão, Senhor, da Tua igreja, de cada seminarista. Cuida da Tua liderança, Pai. Cuida, Deus amado, do pastor dessa igreja, da minha família, do meu ministério. Livra-nos, ó Deus amado, daqueles que nos caluniam, daqueles que mentem, daqueles que querem nossa destruição. E mostra a cada um deles o caminho da Tua verdade, da Tua luz, ó Pai. Protege-nos, ó Deus, e nos livra daqueles, ó Deus amado, que tramam contra nós, ó Deus. Porque o inimigo, ó Deus amado, ele tem pessoas que ele usa, Senhor amado, para destruir aqueles que te amam, aqueles que te seguem, aqueles que te servem. Mas a Tua palavra é muito clara: ai daquele que mexer com um filho Teu, com um servo Teu, Senhor. Então, Senhor amado, eu coloco em Teu altar, ó Deus amado, essas pessoas, ó Deus, essas situações, para que o Senhor abençoe estas vidas,
para que o Senhor cuide dessas vidas, que o Senhor transforme, que o Senhor converta essas almas, ó Senhor. E abençoa cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus. Que elas possam ter paz, que elas mudem os seus pensamentos, que elas mudem, ó Deus amado, as suas atitudes, e que elas compreendam, ó Deus amado, que o Senhor Deus exige de cada um de nós, que a gente ame uns aos outros, assim como Ele nos amou. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Cuida da tua igreja, Pai. Agora, amada igreja, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e todas as igrejas espalhadas por este Brasil e por este mundo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.